Vocês veem a tela. Quando eu boto coisas Sim. em cima da tela, na minha tela, vocês não veem, né? Ó, tô vendo que já tem uma transmissão via YouTube. Claro, rapaz, isso aqui é profissional, cara. Isso é chique demais. Gabriela, né? Outro patamar. Outra coisa. Mas, em geral, assim, apesar de alguns tropeços, eu estou bem impressionado com toda a parte de infra de telecomunicação, tanto fixa como móvel, sustentar essa loucura que nós estamos, porque, assim, Sim. Claro. participei do webinar andando no celular e aqui também, tudo vai funcionando bem, né? Sim, tem uns de luzes aí e de redes também, mas, em geral, tá... É, esse é um trabalho que às vezes passa um pouco invisível, né? Muitas vezes a gente comenta aqui também, agradecer muito os times de telco do Brasil, porque eles foram absolutamente tensionados durante a pandemia, né? Sim. Acho que a infraestrutura não foi preparada para esse tipo de uso absolutamente massivo. Não, e assim, tem um lado também, né? Se a gente vai pensar todos os lados, não só você tem um lado deles terem trabalhado num esforço homérico, como você também tem um trabalho gigante que tem acontecido, pelo menos eu tenho conversado com alguns colegas, sobre até como lidar com, tipo, inadimplência, tendo que você manter a conectividade para não gerar uma repercussão ruim, assim, são tantas coisas, né, que estão nesse meio que o que eles estão fazendo realmente é heróico. O grande E não período podemos está sendo esquecer, tem heróico. muito trabalho de rua, né? Tem muito trabalho de Sim, rua que é feito ainda, de manutenção, esse tipo de coisa. Então, em muitos momentos, enquanto todo mundo foi para casa, eles forçosamente ficaram com o time na rua, né? Então, E nós temos o escritório lá em Toronto, né, no Canadá, e lá a telecomunicação é bastante cara em geral, né, meio uma surpresa quando a gente foi, mas é cara. E assim, foi bem, mas também teve os seus. O pessoal que foi para casa acabou também tendo. Começou filho com escola, com tudo, começou a dar uma engripada, aí o pessoal queria aumentar a banda, não tinha disponível. Coisa lá, mesmo lá, assim, proporcionalmente, eu achei que aqui, né, para o Higienó acabou acontecendo até melhor, e lá a gente acabou tendo alguns tropecinhos, assim, de não poder fazer conferência, não poder fazer discussão. Naquela hora lá deu umas tumultuadas. Interessante, eu realmente acho que o pessoal aqui no Brasil está de parabéns, né? Assim, sim. então, muito bem. tá bom. Gente, vamos ficar aqui. O pessoal está pedindo aqui para a gente desligar os microfones e tudo para arrumar as coisas para daqui a 5 minutinhos voltar, tá? Tá bom, fechado. Vamos todo mundo.
Bom dia a todos. Um prazer, começando mais uma live aqui da ETEC Nova Rede. E alguns de vocês já vêm acompanhando esse nosso espaço de discussão. Alguns são novos, estão todos muito bem-vindos. Aqui hoje temos alguns convidados mais do que especiais, amigos, profissionais, gente que a gente admira e conhece há muito tempo, né? Para quem ainda não está chegando pela primeira vez nesse espaço que a ETEC Nova Rede faz, nós nos auto-imputamos uma missão de trazer sempre um repensar, uma inovação para o mundo de segurança da informação, embora seja um mundo razoavelmente jovem, temos aí 26 anos, né, que o primeiro firewall e antivírus foi inventado, então eu gosto sempre de dizer, esse é um problema da nossa geração, né? E somos nós mesmos que temos que apontar para um caminho de solução. É super recente, mas é um setor que, graças a Deus, tem muita dinâmica, sempre se movimenta muito, tem sempre muito desafio e cria muitas pontes com várias outras áreas de TI e várias outras dinâmicas de negócio. Então, acho que tédio na vida a gente nunca vai ter nesse nosso setor, né? A ETEC Nova Rede é um dos principais integradores em cibersegurança na América Latina. Hoje estamos presentes no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Espanha. Ao total, somos 400 profissionais 100% dedicados à segurança da informação. E a ideia desse espaço é sempre a gente poder discutir, trazer um pouco mais de conhecimento, jogar uma luz em algum assunto onde a gente vê uma grande oportunidade de discussão e de inovação. Hoje a gente vai conversar sobre o tema de segurança de aplicações, né? Segurança na esteira de aplicações, aliado ao inimigo. Para essa live de hoje, tenho aqui o prazer de contar com 3 bons amigos, excelentes profissionais que eu admiro. O Robson Santos, que é o Cybersecurity Manager da Via Varejo, está aqui com a gente. Via Varejo, acho que dispensa apresentações, não é? Tanto em ponto de vista como empresa, de solidez, de atuação, quanto também de inovação. Então, é super bom ter um bate-papo de alto nível como esse. O Walter Ruiz, que é diretor de negócio, Business Development da Opus. A Opus é uma empresa de desenvolvimento de software das mais reputadas do Brasil, super especializada. Então, também aqui temos um contraponto, né? Um lado contratante, um lado contratado, um lado integrador e, por fim, o Thiago Morrice, que é o Country Manager da Vera Code, que vem com um olhar da tecnologia que pode facilitar esse processo. Então, a gente tem aqui uma mesa redonda super interessante, uma mesa que envolve distintos atores e essa brincadeira, aliado ao inimigo. Bom, a gente não pretende brigar aqui, né, gente? É uma conversa entre amigos, mas é uma provocação muito franca e muito aberta. A gente vive um mundo hoje muito tensionado pela história da transformação digital, já vinha sendo muito tensionado pela história da transformação digital. Com o advento do Covid, todos os projetos de digital ganharam muito mais expressão, muito mais aceleração. E nesse nosso clima de bate-papo, eu queria conversar com vocês um pouquinho nessa história de aliado e inimigo. Queria fazer uma rodada, um de cada vez, sobre como é que vocês veem a relação no dia a dia entre as equipes de segurança e desenvolvimento. São equipes que vêm com uma história distinta, né? Eu sempre brinco que eu fui educado no mundo da segurança para ser o cara do deny all, né? A gente primeiro negava tudo, depois ia estudando, conhecendo as pessoas um pouquinho melhor, e aí ia concedendo alguns acessos, deixava pegar na mão, pegar no braço e se relacionando um pouco mais. Essa mentalidade ficou no passado, evidentemente. Hoje nós somos habilitadores de negócio e todos nós aderimos ao movimento de agilidade na área de segurança, mas, sem dúvida, a gente vem por esse caminho e a área de desenvolvimento vem de um outro caminho, que é um caminho que não tocava tanto infraestrutura, que era um caminho de programação lógica, que era um caminho realmente onde a agilidade chegou antes do que o mundo de segurança, e em algum momento ficou essa dicotomia, aliado ou inimigo, né? Conta para a gente, Robson, como é que você vê esse tema, por favor? Boa tarde a todos. Olha, Rafael, eu vejo, respondendo a pergunta bem direta, né, como um total aliado, não como um inimigo. Nós entendemos que
a distância entre esses dois times, né? Ainda mais trazendo para essa visibilidade de um negócio muito mais próximo, toda essa questão de acelerar a transformação, o digital cada vez mais próximo, né, do nosso dia a dia, e como você mesmo mencionou, com o cenário do Covid, isso foi antecipado, né, em diversas frentes, independente do tipo de negócio. E chega aí, é o grande momento da proximidade entre esses dois times, né? Quando a gente levanta alguns indicadores e mostramos que 75, 76, 76%, entre 75 e 77, tem alguns estudos que algumas instituições fazem, outras não, mas vamos cravar nessa média aí, né? Entre 75 e 77% dos produtos desenvolvidos, né? Quando a gente fala de aplicações expostas aí para o mundo externo, tende a ter alguma fragilidade ou algum déficit de segurança. Eu veria isso no passado, né, até como nós fomos educados, você mencionou, de a gente barra muito, negar, e o time de desenvolvimento já está muito mais próximo do negócio a nível de agilidade, então as coisas vão acontecendo. E essa distância, mesmo que a gente traga aí para um ciclo de desenvolvimento seguro, conhecemos algumas práticas, temos algumas métricas para poder apoiar, essa distância acaba causando, na minha visão, essa pequena lacuna ou grande lacuna de produtos nascerem com um aspecto inseguro em algum momento. A agilidade está aí, a gente tem que fazer realmente acontecer, mas essa falta de proximidade acaba complicando, não é um habilitador. Então, eu vejo como um total aliado, e a gente brinca um pouco ali, né, do shift left, a gente tem que aproximar de alguma forma os times de segurança da estrutura de desenvolvimento como um todo. Talvez a grande pergunta que a gente teria que colocar aqui para todos, para a gente debatendo aqui nessa rodada, é como fazer isso, né? Talvez esse seja o grande desafio, e como aplicar isso também para uma visão corporativa. Claro. Tudo bem, o time de segurança sabe os seus aspectos de dia a dia, o time de desenvolvimento também. Como a gente alia tudo isso, né, e traz para uma visão de agilidade para o negócio? Aí a gente vai debatendo, mas eu tenho alguns pontos para colocar de como fazer, pensando da visão aqui, né, do lado do cliente, atuando com tecnologia, com processos e com pessoas. Porque aí a gente vai fechar desenvolvedores internos, fábrica, né, tecnologia, talvez ali as ferramentas habilitadoras, né, e o processo que vai conseguir unir ali essas métricas e como a gente quer fazer no final do dia para que tudo ocorra bem. Opa, está esquentando a conversa, boa. Vamos fazer um contraponto, Walter? Como é que você vê o outro lado da história, né? Quem faz aplicações para empresas e tudo, e aliado ou inimigo, como é que você vê essa relação na prática? Bom, primeiro, boa tarde a todos, Rafael, Thiago, Robson, obrigado pelo convite para participar. Bom, do nosso ponto de vista, a gente vê como uma oportunidade grande de ser aliado, né? Como o Robson falou, é óbvio que às vezes isso tem algo a ser percorrido, né, nesse sentido. Mas eu acho que todos nós, né, aí na área de TI, nós estamos hoje sob o guarda-chuva da agilidade, né, do business agility. E eu acho que isso é uma coisa legal para a gente falar nesse momento da transformação digital que você falou, Rafael, porque todos nós precisamos nos preparar para, né, a gente entende a agilidade como a capacidade de se adaptar a novos contextos. Eu acho que todos nós estamos muito expostos agora a essa realidade. Acho que a Covid, então, né, a gente já vinha, né, uma toada bem rápida, agora os contextos estão mudando dia a dia, fecha, abre, como uma coisa vai acontecer. Então, dentro dessa modelo de agilidade, a gente acha que é uma oportunidade muito grande de estar junto, toda a parte de segurança e desenvolvimento, porque a gente pode planejar, né? Planeja a construção, planeja os próximos passos, já considerando todos os fatores. Então, a gente acredita muito que é muito importante ter essa proximidade entre todas as áreas desde o começo, mesmo desde a criação. A gente acredita muito em desenvolvimento de software drivado por arquitetura, né? Boas arquiteturas que, obviamente, incluem, no princípio, a segurança. E, claro, que o desenvolvedor, a priori, se a gente olhar, vocês estavam falando aí há talvez 5, 10 anos atrás, o desenvolvedor faziam boas arquiteturas, mas muito mais drivadas, talvez, à usabilidade e talvez até mais performance do que qualquer outra coisa, né? Os sistemas tinham que ser rápidos e a segurança era mais na borda mesmo, e alguém vai olhar, né? O problema não é meu, é do lado de lá. Hoje mudou muito essa realidade, obviamente todos os nossos arquitetos estão trabalhando sempre
vamos dizer, na razão de considerar fatores de segurança desde o princípio, desde o design da solução, desde o desenho da arquitetura mesmo. Então, acho que é uma grande oportunidade de parceria para que todos nós atendemos o negócio, né? A agilidade necessária para se acertar nos contextos. É assim que a gente procura trabalhar. E estamos vendo que todo mundo está se esforçando. É óbvio que tem os seres humanos, né? A gente demora um pouco para conseguir mudar o mindset, isso é natural, mas a gente está trabalhando e vendo que o mercado em geral está trabalhando muito nessa direção. Legal. Thiago, você que circula o mundo inteiro como vendedor de tecnologia, né? Vê vários clientes, vê vários integradores em países, em culturas distintas. Como é que você vê a evolução dessa questão no mundo de aproximação entre esses dois times, ou entre essas duas realidades? Opa, Rafael. Bem, primeiro, antes de tudo, obrigado pela oportunidade e boa tarde a todo mundo. Obrigado também a todos os participantes aí que estão junto com a gente na live, né? E respondendo até um pouquinho sobre a provocação, eu acho que o inimigo, né, ou aliado, eu acho que é um paralelo, acho que com uma evolução de um relacionamento, né? O pessoal começou primeiro se conhecendo, depois você começa a namorar, você depois vai ter efetivamente ali um casamento, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, com a parte de qualidade e performance, né? Quem já assistiu, de repente, um filme, por exemplo, do Steve Jobs, lembra do pessoal sentado, discutindo o que tinha que fazer, o que tinha que ser colocado, aquilo que estava todo mundo só pensando no planejamento. Depois vinha o chato da qualidade, depois vinha o chato da performance e depois vinha o chato, né, da segurança. E a gente vê que hoje o relacionamento já mudou muito com a parte de qualidade e já mudou muito com a parte de performance. Eu acredito que a evolução natural desse relacionamento que existe hoje com segurança vai evoluir para um momento onde vai ser tão natural você ter segurança embarcada no modelo de desenvolvimento que vai ser um casamento perfeito. Quando você já tem um bom relacionamento, você tem isso bem estruturado, já tem isso bem colocado dentro do processo, né? E vendo, né, globalmente o que vem acontecendo, eu acho que assim, o momento do Covid, né? E é super difícil às vezes falar sobre o momento que a gente está passando, mas a verdade é que ele acelerou a transformação digital e junto a isso nós estamos basicamente vamos dizer assim, nós estamos chegando ao mesmo tempo de evolução que você vê lá fora. Você não tem mais como falar, poxa, a gente não nós somos países que não tem um early adoption, a gente tem uma curva de adoção um pouco diferente. A verdade é o seguinte, muitas das nossas aplicações também vão começar a funcionar para o trabalho internacional, vão começar a atender mercado internacional, e essa adequação vai ter que acontecer de qualquer maneira. Então, a segurança é uma preocupação lá fora, a LGPD e outros compliances vêm pedindo e trazendo mais transparência. Hoje a gente vê que a comunicação entre as pessoas, né, ela exige também que você tenha uma transparência maior, e segurança automaticamente vai embarcar isso dentro dessa relação que existe. Legal. Deixa eu aproveitar o gancho de vocês, acho que tem um ponto em comum que todo mundo fala, né? O Robson traz a história do shift left, né? Cada vez mais segurança entrando mais à esquerda no processo da esteira de desenvolvimento, até o ponto do security by design, né? Ao mesmo tempo, o Walter e o Thiago trazem a história de um primeiro foco em performance, em qualidade, como áreas que primeiro embarcaram dentro dessa esteira, dentro desse modelo de desenvolvimento, e começaram a ter um modo de atuação um pouco mais transparente, né? O chato da performance, o chato da qualidade, como a gente brincou aqui, eles foram incorporados ao processo e deixaram de ser chatos, né? Passaram a ser naturalmente uma parte importante do processo. E acho que aí o desafio, como o Robson bem colocou no início, é como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca a segurança dentro de uma esteira de desenvolvimento, de modo que ela seja um pouco mais transparente, que ela continue sendo ágil e que, ao mesmo tempo, quem comanda a esteira de desenvolvimento, que é o dev, ele tem algum ownership sobre segurança, não é? Porque não fica uma coisa deles ou é meu, não é? É uma coisa que seja nosso, de todos, que você tenha um ownership, que você tenha algum compartilhamento como é isso. Eu posso jogar uma pimenta aqui dizendo que eu tenho visto no mercado muitos modelos, não é?
um modelo onde a tecnologia manda, um modelo onde as pessoas mandam, com muito treinamento em segurança, em desenvolvimento seguro para os devs, e um modelo também organizacional, onde algumas empresas criaram embaixadores de segurança dentro dos squads, num modelo de operação mais ágil, e outros não, que realmente tem gente, time contratado de segurança trabalhando dentro dessa história. Como é que vocês têm visto isso? E eu queria também começar pelo Robson, que eu acho que tem uma experiência muito rica na Via Varejo sobre isso. Olha, Rafa, realmente, como você comentou, existem várias formas de fazer. Quando a gente pensa no volume da Via Varejo, uma empresa, uma companhia muito grande, com todos os processos de digitalização acelerados, né, trabalhando no modelo ágil, possuindo um volume aí de mais de 100 squads. Então, aplicar um conceito de segurança individual na camada de time, de repente ter um membro de segurança em cada squad, humanamente seria inviável, né? Então, a gente começa a fazer algumas avaliações anteriores. Vamos compreender aonde e como o software é criado nessa organização. Então, quando a gente começa a estruturar isso, bacana. Então, quando eu começo a falar de pessoas, como que é o modelo de estrutura de devs? Bom, eu tenho desenvolvedores internos, eu tenho fábricas. Bom, não posso criar modelos únicos, porque eu tenho algumas formas de fazer ali essa estruturação do desenvolvimento dentro dessas squads, até por questão de agilidade de pessoas. Segundo, quando a gente começa a tentar trazer, a gente tem que ter algumas métricas de processos. Quando isso começa a ser codado ou ser estruturado numa camada de desenvolvimento, como isso é levado para a produção? Então, eu tenho que minimamente estabelecer algum processo. Como eu vou organizar esse processo para entender meu time interno, meu time de fábrica, atuando dentro do processo de squad, como eu levo esse código a nível de processo e depois onde eu finalizo ele ali na esteira, a nível de tecnologia, né? Então, nós começamos a aplicar alguns conceitos, por exemplo, de modelagem de ameaça. Então, fazer ali o threat model, lá no início da concepção de construir o produto. E quando a gente traz essa visão, não necessariamente uma pessoa dedicada do time de segurança. A gente embarcou alguns manuais, alguns modelos de disseminar coisas em comum para todos esses times e estabelecer essa dinâmica sem a necessidade de ter uma figura central de segurança. Então, todo mundo passa a ser meio que um embaixador de segurança dentro desses volumes. Obviamente, algumas squads ou algumas pessoas têm mais dificuldade para tratar esse tipo de tema. Não é comum para todos os desenvolvedores já estarem atuando de modelo seguro ou os outros envolvidos dentro dessas squads. Aí a gente começa também a colocar um pouco da figura de Security Champion para poder, em alguns momentos, estar mais próximos de algumas squads, né, e começar a disseminar essa dinâmica. Então, a gente começou a trazer, basicamente, nessa formatação. E, minimamente, eu também tenho que ter algum tipo de indicador, porque eu falo, quero fazer segurança, mas como eu não confundo os devs para isso? Então, eu tenho que ter algum OKR, algum KPI mínimo, então eu tenho que trazer para a minha esteira. Minimamente, jogo combinado, vamos usar para qualquer produto desenvolvido um OSP Top 10, então tem que ser algo em comum para a gente setar o mínimo viável para que isso comece a acontecer. Ficou claro para a gente que, no momento do desenvolvimento do software, ou do produto, ou da solução, fica muito mais rápido e mais barato aplicar segurança do que quando eu saio da camada de desenvolvimento e já vou para a implantação, onde minimamente eu estou testando ali só para refinar e coloco em produção. Quando eu faço isso, a gente percebeu que fica 15 vezes mais oneroso ou mais caro, e entendemos que até por isso, às vezes, o produto entra em produção sem ter aquela, como que eu posso dizer, com todo aquele refinamento de segurança, porque já é tarde, né? Para você voltar para a esteira, e quando a gente está falando de metodologia ágil, onde você já tem o produto pronto, fala, volta para construir do zero, você acaba matando as squads. Então, eu diria que seria, pelo nosso volume, um mix de tudo que é aplicado no mercado, né? A gente costurou algumas formas e começou a colocar isso para poder trabalhar. Talvez em empresas de pequena, médio porte, você consiga estabelecer isso de ter uma figura como membro desses times. Eu não tenho tantas pessoas de segurança para isso. Então, eu sou membro cross, dentro de um modelo ali de squad, value stream, então eu vou só aproximando essas visões de segurança. A gente tentou também publicar nos nossos repositórios centrais de documentação, onde todo mundo da companhia tem acesso, alguns guias práticos que as pessoas podem consultar
para começar a aguçar essa questão de segurança dentro do ciclo de desenvolvimento. Então, tem alguns guias, materiais de referência, algumas formas de fazer e alguns modelos centrais para a gente seguir, e a gente começa a seguir esses indicadores básicos para entender se está tendo a abrangência que a gente realmente gostaria. E aí vai depois do processo da esteira, uma análise mais efetiva de código. Acho que aí o Thiago vai poder avaliar e nos ajudar também. A gente começa a entrar em linguagens técnicas, né? Falar de SAST, falar de DAST, mas a gente tem que trazer um pouco antes ali para o processo em algumas métricas. É o que a gente tem feito aqui dentro da Via Varejo, porque é um volume muito grande de construção e o produto vai nascendo diariamente a todo momento. Não dá para travar num único modelo, senão a gente acaba separando e faz aquele paradigma de novo, né? Segurança de um lado, desenvolvedor do outro. E o que eu diria que quem é o elo central disso, como tecnologia, como um habilitador, então quando eu falo tecnologia como habilitador, é o dev, é o cara de segurança, é o cara de infra, seja tradicional, ou pensando em conceito de cloud, né? Em produtos que já estão nascendo cloud native ali. Então, a área de negócio é quem acaba captando e sendo o elo central ali de todos esses times. Pelo menos eu vejo dessa forma e é assim que a gente tem atuado para poder abordar esse tema com tranquilidade e dar importância para esse tema. Entendi. Não, ótimo, experiência muito rica, né? Via é um ambiente muito complexo, é um grande desafio. Vocês estão de parabéns pela abordagem, porque não é fácil realmente conseguir colocar segurança dentro de uma empresa que cresce no ritmo que a Via cresce, o volume de publicação que a Via tem. Thiago, você comenta para a gente. Eu queria botar uma pimentinha nesse teu comentário, porque o Robson ele falou uma coisa que era super legal. A gente combina primeiro o nosso apetite a risco, não é? Eu escutei assim, é o ASP Top 10, é o ASP Top 20, não é? Como é que vocês também veem nessa relação? Como é que a gente volta para a história de como é que coloca a segurança dentro da esteira de desenvolvimento, tua visão, e como é que as empresas têm lidado com esse indicador de apetite a risco, né? Sim. Não, perfeito. Assim, o ponto, de novo, viu? Parabéns, Robson. Acho que a abordagem da Via nesse formato está super aliado com o que a gente vê sendo a necessidade realmente para os clientes conseguirem evoluir. Pensando um pouco nesse modelo de apetite a risco, realmente é um modelo onde o ASP ele é muito a referência, né? Que se pede mínima ali para que uma aplicação alcance, para que você consiga colocar uma coisa que a gente vai escutar muito quando a gente fala de desenvolvimento seguro. Isso aqui tem que ser encarado como uma jornada. Você não vai conseguir do dia para a noite pegar um compliance extremamente complexo com um pedido, por exemplo, que você tire todas as vulnerabilidades do dia para a noite, pegue isso aqui dentro de um pacotinho e jogue para o desenvolvedor e fale, a partir de agora é assim. Dentro da cultura isso não vai funcionar, né? E como o Robson mesmo comentou, quando a gente fala hoje de aplicação, o mundo de negócio está totalmente envolvido, né? Afinal de contas, hoje a gente pode dizer que o negócio, né, hoje é a aplicação, né? Hoje a aplicação é o software, né? Então tem esse lado inverso. E dentro disso, essa tríplice que ele comentou, né, que a gente escuta muito falar quando a gente fala de segurança, quando você fala de maturidade de segurança, que são pessoas, processos e tecnologia, né, eu acho que dentro da parte de segurança, de desenvolvimento, o equilíbrio, né, entre essas três fundações, sim, essas três dimensões, essas três fundações são extremamente importantes. Esse equilíbrio ele exige que você consiga lidar com desafios extremamente intrínsecos no nosso dia a dia, como, por exemplo, do lado de pessoas, você tem um turnover muito grande acontecendo hoje. Dentro do mundo de desenvolvimento, o turnover é maior ainda, né, do que qualquer outra área que eu conheço, pelo menos o turnover é algo gigantesco que você tem. Então, dentro do turnover que você tem de pessoas, você tem ligado a conseguir manter o processo, porque, né, você vai lá, desenha o processo, você conversa com aquelas pessoas que entenderam que o processo pode lidar de certa maneira, de repente você vem com uma pessoa com uma cultura completamente diferente, então seu processo tem que estar muito bem desenhado para que ele consiga se manter mesmo com essa nuance e mudança de pessoas, e a parte de tecnologia é essencial, porque como diz aquela máxima, né, é uma loucura você tentar fazer
algo diferente aplicando a mesma metodologia, né? Tentando fazer do mesmo jeito e tentando esperar ter um resultado diferente. A tecnologia teve que se adaptar hoje à velocidade que é necessário fazer a entrega. Não adianta mais eu pensar naquele módulo, naquele modelo onde eu faço unicamente, como o Robson comentou, né? A parte de tecnologia, o SAST. Adianta hoje eu só pensar em fazer, como era antes, uma caixinha separada para segurança? Não. Você tem que embarcar essa parte de educação que você comentou, Rafa, junto com o desenvolvedor, começar a trazer a cultura para, independente do tipo de pessoa que você tem lá dentro, conseguir trazer essa parte de educação, conseguir pegar toda essa parte de processo e fazer a adequação correta da tecnologia dentro desse processo que funcione para a empresa, para que no final do dia essa ideia do shift left seja real, você consiga embarcar isso de uma forma que seja funcional, para que o resultado que você tenha seja o principal objetivo, que é matar o security gap. Hoje eu coloco de longe que o grande problema que eu vejo acontecendo muito dentro de mercado é que grande parte das empresas às vezes trabalham enxugando gelo. Então, você tem um security gap, você tem uma versão, você vai lá e identifica uma série de problemas, vou lá mandar, de repente, fazer uma sprint adicional, fazer uma sprint de segurança. O que acontece do outro lado? Já tem uma nova versão. Então, basicamente, você está resolvendo o problema de uma versão anterior. Então, aliar esses três mundos, como o Robson comentou, extremamente importante. E extremamente importante conseguir avaliar se você está conseguindo fazer isso de uma maneira correta. Super legal, Thiago. Obrigado. Agora, se a gente olha por esse assunto, e aí eu queria puxar do Walter um pouco isso, quando a gente olha com a esteira que ela sai de dentro da empresa, né? E ela passa por um terceiro, por uma empresa de software, que muitas vezes tem seus próprios padrões de segurança e educa o cliente, outras vezes recebe critérios que vêm do cliente e precisa se adequar, e às vezes é até auditada por terceiros dentro dessa história. Não é? Como é que você vê a segurança dentro dessa esteira? E aí uma pimentinha a mais é como é que você vê a área de negócios, porque, por outro lado, eu suponho que no caso de vocês, na contratação, ela vem com deadline, não é? Tem que entregar em 2 dias. E com segurança, com performance, com qualidade, com colaboração, não é? Com certeza, sim. Sempre vem com muitas exigências, né? Isso faz parte aí do nosso mundo, mas uma boa coisa que a gente está vendo hoje na relação entre clientes e fornecedores é que esse mundo da agilidade está trazendo todos mais próximos de estarem juntos e dentro de uma realidade. A gente tem trabalhado nesse momento em alguns bancos, juntos com squads deles, ou seja, às vezes a gente tem uma squad só nossa desenvolvendo, às vezes squads mescladas, né? Então esse é um modelo que eu acho que vem. E o que eu acho que é importante nesse caso é quando nós estamos liderando uma situação ou quando a gente está envolvido numa situação também não como liderança, é para mostrar para o pessoal de negócio que, na verdade, hoje segurança é um requisito de valor, de alto valor. Você imagina a gente está expondo um cliente a parar de funcionar ou expor dados, ou seja, isso tem um valor. Então, em termos de segurança, o que a gente procura, na verdade, como toda arquitetura, né? A gente fala da segurança, a gente fala da escalabilidade, a gente fala da usabilidade, mas a gente tem que estar falando para o negócio seguinte: você precisa tomar decisão e não tem almoço grátis, ou seja, se você vai ser top 10 ou top 20 itens que você vai estar passando, isso vai ter um custo adicional. Existe um custo-benefício que precisa ser avaliado para o negócio, e o bacana é que vai estar acordado entre todo mundo. Então, a gente é muito a favor daquela coisa, o que é combinado não é caro. E quem precisa estar ciente disso é o pessoal de negócio. O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas de negócio, até por esse modelo de Squad, Spotify, né, tudo que está acontecendo, as pessoas de negócio, ao integrar a própria squad, hoje não é mais uma squad de tecnologia, é uma squad de produto, de atendimento ao cliente. Então, eles sabem mesmo que um mau funcionamento de segurança, um issue de segurança, vai gerar um problema de entrega de valor. Então, eu acho que, de um lado, vai ficando mais fácil com a área de negócio. Agora, falando para dentro, né, falando das equipes, a gente na Opus, super empresa de tecnologia, acreditamos em ferramental para nos ajudar em processos.
Não tem jeito, a gente é uma empresa de pessoas, né? A Opus é uma empresa de pessoas, a gente acredita muito em formação, em informação contínua e entregar não só a formação humana, a formação técnica, mas a formação de soft skills, por exemplo, em pensar em entrega de valor. Então, quando hoje um desenvolvedor nosso está pensando em entregar valor de uma funcionalidade, ele também está pensando em segurança, em qualidade, é isso que a gente vai formando uma cultura. E aí a gente se integra, né? E isso é um desafio nosso, é de entender a cultura do cliente. Então, imagina, a Varejo, o Robson aí tem todo um arcabouço super legal de estar trabalhando com ferramental. Então, eu trabalho com empresas internacionais, então, para empresas americanas que fazem deployments globais em 150 países, eles têm critérios de segurança muito claros que chegam até a gente. Então, esse é um grau de maturidade que a gente tem que seguir. É claro que eu, como empresa, tenho que estar habilitado, né? Então, a gente tem que estar bem preparado para isso. E tem outras vezes que são empresas menores, brasileiras, que a gente trabalha em parcerias, como a ETEC, como a Veracode, para poder levar alguma informação até complementar que as pessoas têm. Então, depende um pouco do nível de maturidade aí que as empresas têm. Mas eu estou otimista, eu sou, em geral, um cara otimista. Eu acho que a gente está com as pessoas de negócio assim, se sensibilizando mais com isso, porque o risco é grande, né, gente? A gente está vendo aí, final de semana, empresas, né, da área de saúde sendo assim, ossadas realmente. Hoje em dia não dá mais para a gente imaginar que não faz parte do negócio a gente cuidar da segurança em todos os níveis, inclusive na segurança. Então, é um pouco isso. O nosso desafio é ter pessoas preparadas para poder, conforme o grau de maturidade aí dos possíveis parceiros e clientes, a gente conseguir estar rapidamente se integrando aos processos e usando as tecnologias aí que os clientes às vezes sugerem e adotam. Legal, Walter. Boa pegada. Tem uma pergunta que está vindo aqui, surpresa, né, da audiência. Eu acho que, Thiago, você podia ajudar a gente nela. E eu estou adiantando aqui um pouquinho, porque ela conversa um pouco com isso tudo que a gente está falando. Dentro desse processo de implementação, supondo uma empresa que tem ainda poucos processos de desenvolvimento seguro, né? Ela tem alguma história em desenvolvimento, mas ao implementar um processo de segurança dentro da esteira de desenvolvimento, em quanto tempo ela conseguiria começar a coletar alguns frutos e por onde você sugeriria começar? Perfeito. Bem, quando a gente vê, né, na maneira de implementação que você vai conseguir fazer, né, pensando em tecnologia, como você vai conseguir associar isso, e um ponto importante, até que eu me lembro que o Robson comentou, você começar a conseguir até trazer KPIs, que às vezes são pontos que você começa a utilizar para ajudar você a construir seu processo, né, e melhorar ali, de repente, onde você tem que treinar as pessoas, onde você está identificando os erros. A minha grande recomendação hoje é realmente você identificar aquilo que está dentro do famoso white box, né, onde está ali a análise estática do código, você tem ali já o acesso ao código que você está trabalhando mesmo, e você conseguir fazer análise estática, né, que a gente chama de SAST hoje, em cima do que você tem de código. Mas é importante que você pense que não é levar o modelo de scan para uma etapa específica, senão, caso contrário, você vai fazer a mesma coisa, né, esperando um resultado onde você vai ter um security gap. O que eu quero dizer com isso hoje? O importante e super importante para você iniciar bem essa jornada é você utilizar duas palavrinhas mágicas. Você tem que pensar na automação e na orquestração da sua esteira. Não adianta você tentar levar a segurança num modelo onde vai ser um pedaço de parada do processo, porque senão o impacto que isso vai começar a gerar junto com os desenvolvedores vai gerar o mesmo tipo de atrito que a gente comentou no começo da live. Então, uma vez que a gente consegue orquestrar, né, toda a solução, você consegue orquestrar esse mundo dentro de um ambiente onde o desenvolvedor está acostumado a trabalhar, se torna muito mais fácil para que o desenvolvedor comece a absorver esse tipo esse tipo de solução. Um outro ponto que eu acho que é super importante colocar é começar a levar, né, esse ponto de apresentar vulnerabilidade, mostrar os problemas que estão acontecendo, junto com a parte de educação dos desenvolvedores.
Então, o que eu quero dizer com isso? Não é você chegar do dia para a noite, ativar o modo, vou mostrar todas as vulnerabilidades, resolve sozinho, que eu agora estou gerando agora 100 tickets onde não existia nada, né? Ali integrado ali no Gira do cara, no Bugzilla do cara. Pô, toma aqui 100 tickets agora, boa sorte, né? Walter, você sabe, não ia funcionar, né? Teria que mandar o Isordil junto para o coração aguentar. Tem que mandar junto e o exorcista para eu querer matar o cara, né? Mas fazer o quê? Poxa vida, imagina que legal numa jornada. Você colocou ali uma solução, entendeu quais são as vulnerabilidades, entendeu qual que é o gap, de repente, que está acontecendo. Quais são as mais graves? Onde é mais fácil a gente gerar essa correção? A partir disso, você consegue montar um modelo um pouquinho mais educativo para esse desenvolvedor. Ele começa a entender por que ele está fazendo parte, né, daquela jornada. E, de novo, acho que aí está uma parte também super importante. Segurança precisa saber vender o que está fazendo para a empresa inteira. Isso inclui o desenvolvedor. Será que, de repente, eu coloco isso como até uma pergunta, vou colocar uma pergunta aqui, viu, Rafa? Vou colocar uma pergunta provocativa. Joga pro grupo. Tô desse. O que vocês... hoje eu não vejo, muitas vezes, segurança vendendo corretamente para desenvolvimento, o porquê que é importante você ter o desenvolvimento seguro. Então, você tem que levantar, às vezes, aquela mão e falar assim, cara, você faz as perguntas, o que aconteceria com a nossa aplicação se ela for atacada? O que acontece se alguém tomar o poder dessa nossa aplicação? Você sabia que a aplicação tem um acesso irrestrito aos nossos dados? Então, embarcar esse pessoal nesse tipo de coisa, eu entendo que também faz com que o senso de missão se torne real. O que vocês acham? Olha, eu queria sugerir que o Robson pegasse essa, né? Para contar um pouco da jornada da Via, porque você tem que passar pelos desafios, convencer, demonstrar, não é? Eu concordo sim com o Thiago. Por isso que eu até comentei no início, acho que um papel importante daquele processo de threat modeling, né, de falar de modelagem de ameaça, toda essa concepção é quando a gente está desenhando, a gente nem está codando, então a gente está começando a construir o que é o esboço daquele nosso produto, se ele vai utilizar uma arquitetura de referência existente, se é algo novo que a companhia nunca utilizou a nível de processos ou tecnologia. E ali você começa a fazer esse exercício. Por isso que eu comento, não é um exercício de segurança, é um exercício de todo aquele grupo dentro daquela squad, pensando no modelo mais ágil, né, que está fazendo aquela construção. Então isso vai entrar no cara de segurança, no cara de desenvolvimento, todo o time de infraestrutura ou analistas que funcionalmente vão fazer parte daquela jornada, e até mesmo levantar ali, colocar essa semente na pessoa de negócio, que está à frente também daquele primeiro pedido. Porque é muito mais crítico esperar acontecer, e como você comentou, trazendo um modelo de scan e jogar aquela pilha, ou abrir com um issue type de vulnerabilidade 300 débitos técnicos dentro do Gira, caindo para aquele board no momento que eles estão construindo, não só aquele produto com mais coisas novas, fica algo realmente inviável e gera aquela desconfiança. Mas por que eu tenho que fazer de forma segura? Por que eu tenho que corrigir? Se na minha visão o produto é funcional e ele vai entrar e vai dar certo. Então o processo de modelagem de ameaça é justamente de começar a fomentar essa discussão. Já pensou se a gente construir, porque quando eu falo de modelagem de ameaça, eu estou falando só do código, né? Eu posso ter toda uma estrutura de código bacana e eu ter alguma vulnerabilidade funcional a nível de aplicação, que não está relacionada ao código. A gente tem isso também dentro de um produto. Como eu posso ter uma boa modelagem a nível de código, de aplicação, de funcionalidade, e aquilo que está exposto na minha borda está inseguro. Então, eu estou tomando porrada lá no perímetro, que é o nosso mundo de segurança, aí, como o Rafa mais bem conhece, quando eu estou falando de WAF, estou falando de uma estrutura de bot. Então, no processo da modelagem, a gente está desenhando tudo isso e discutindo tudo isso. Então, para mim, o ciclo de desenvolvimento seguro, eu trocaria para a construção de um produto seguro. Porque eu vou falar de código, eu vou falar de modelos de teste, eu vou falar do que protege aquilo do perímetro, ou de onde ele está exposto ou não. E também a gente tem que embarcar, no final do dia, as experiências de uso do cliente. A gente sabe que, muitas vezes, um limitador para a segurança é que aquilo não vai ser funcional. Talvez eu aplique algo tão seguro que a pessoa tem que dar 35 cliques na minha página, ela não vai comprar. Então, a gente passa a ter um problema inerente ao negócio.
como eu reduzo isso para uma boa experiência sem abrir mão de segurança. Por isso que aquela métrica mais desenvolver a segurança é algo importante. Talvez eu consiga aplicar os 25 controles do ASP, talvez não. Mas minimamente para um produto seguro ou dentro da sua totalidade, bem próximo de 100% seguro, o que é o mínimo combinado entre todos nós? Então a gente começa a colocar essas métricas. Mas eu acho que a provocação é lá no início. Se eu não conseguir disseminar... E o legal de todo esse processo ali na parte de modelagem de ameaça é que automaticamente você está disseminando a cultura. E a gente está falando de treinamento. Quando surgir dúvidas mais específicas, a gente começa a fazer meetups, fóruns, hackathons, enfim, tudo que for possível para que isso continue acontecendo. Até porque a gente sabe que tem um turnover, né? Pessoas que, de repente, já estão embutidas naquela cultura, ainda mais quando a gente fala de desenvolvimento ou de fábrica, o cara entra para fazer aquela jornada, de repente terminou aquele time de contrato dele, ele vai para um outro local, e aí entra uma outra que, de repente, não tem essa cultura. Como a gente consegue fazer essa junção? Ou pode ser um colaborador interno que acaba trocando e indo para um outro lugar. Então, eu acho que a forma de explicar para o pessoal e disseminar isso é lá no início. Depois que o processo já está andando e a gente tem números comprovados, além de ser mais caro e mais difícil, a gente não consegue corrigir. Exato. E levanta aí uma desconfiança muito maior e só bombardear a nível de segurança seria muito fácil. Eu falo, ó, não seguiremos os parâmetros adequados, vamos abrir só as tasks de gira e vai cair lá para o pessoal executar. Não vão executar. Ou minimamente poucos executarão. A gente sabe que essa é uma realidade. Claro, e no final ia criar uma situação intransponível, não é? Você afasta a segurança do desenvolvimento. Claro. Aí você para de ser um aliado e vira inimigo, né? De novo, aquele cara que está apontando que todo o nosso trabalho está refletindo só em brechas de segurança. Entende? Aí a gente mata o aliado. Complementando um pouco, Rafa, se você me permite, só eu acho que é importante essa parte de desenvolvimento. A gente está falando muito de exposição, né? A gente estava originariamente pensando muito em web, mas hoje em dia a gente está falando também de apps e principalmente de APIs contra APIs, né? Então a gente hoje vê também uma exposição muito mais aberta, né? Quer dizer, a gente está realmente exposto. E, de novo, eu volto ao assunto da arquitetura, porque aí você coloca softwares especialistas, né? Tem cliente nosso que há um tempo atrás desenvolvia internamente espécie de API gateways e que a gente hoje faz isso, né? Vamos pegar um especialista, porque realmente é isso, a especialidade em algumas partes das camadas ajuda muito em você garantir que aquela pessoa está realmente preparada para entrar diversos tipos de ataque, com diversos tipos de controle. Então, assim, o complicômetro do lado do desenvolvedor, né, é que, assim, antigamente, uma arquitetura, um modelo, demorava 7 anos, então ele tinha muito tempo para se habilitar naquela arquitetura, um pouco mais antiga, cliente-servidor, então tinha o VB2, 3, 6. Hoje em dia nós estamos falando de Angular, amanhã já não é mais Angular, é React, amanhã é Node, ou seja, está tudo dando uma velocidade tão grande, com vários fornecedores grandes, trazendo componentes. E nesse ponto é que a gente reforça muito a importância de ter uma arquitetura pensada para a segurança, e aí é o que a gente fala, o cara de negócio tem que pensar que ele vai gastar dinheiro com isso, né? Ele tem que ter um budget para isso, como tem para usabilidade, como tem para qualidade também, porque é isso, aquela coisa bonita que faz com 2 cliques, na verdade, para o usuário está ficando simples, mas lá embaixo existem camadas e mais camadas de software. Hoje em dia a gente está falando de microserviços, Kubernetes, a gente está falando de uma... né, Service Mesh, a gente está falando uma série de arquiteturas sofisticadas, mas que em cada uma delas e no conjunto delas precisam estar seguras, inclusive para uma exposição muito forte, quando você está falando de APIs, que a priori a pessoa está lá colocando realmente praticamente aberto, né? Ou seja, você precisa estar muito esperto com arquiteturas inteligentes para esse tipo de situação. Tá? Claro. Não, muito bem colocado, Walter, porque essa é mais uma outra dimensão de preocupação muito significativa. Vocês sabem o que eu gosto muito dessas nossas lives? É porque eu nunca tenho vontade de parar, não é? Eu nunca tenho vontade de parar. A minha vontade é sempre de tentar trazer uma cerveja e todo mundo conversar, não é? Um pouco mais. Eu queria trazer mais uma pergunta do grupo aqui para a gente responder rapidinho, e queria depois convidar o Thiago, que ele trouxe aqui algumas explicações um pouco mais didáticas sobre como é que aterriza isso na esteira de aplicações, na experiência deles. Eu acho que isso também vai enriquecer um pouco mais a nossa fala. Mas a gente tem uma pergunta aqui, falando sobre arquitetura de banco de dados. O que muda com a entrada da LGPD? Como o Thiago bem falou, as aplicações acessam os bancos de dados quase que de maneira irrestrita, né?
Algumas têm uma arquitetura diferente, que pode ter uma autenticação, alguma coisa, mas, bom, LGPD tinha que aparecer na fala, né? Não tem live sem LGPD, né? Hoje, né? Sem pandemia e sem LGPD não tem. Mas você, é uma pergunta um pouco mais técnica, né? Tiago, não sei se ele ainda está aí. O Tiago talvez seja um bom cara para responder isso. Mas como é que vocês veem? Tem alguma mudança em arquitetura de banco de dados com preocupação à LGPD? Como é que vocês veem isso? Sim, bom, vou falar aqui rapidamente, de novo, né, não estou no grau mais detalhado técnico, mas assim, sim, a LGPD é uma preocupação e para nós a palavra, quando isso é um requisito de negócio, é a mesma coisa de segurança, é um outro viés, é privacidade por design, né, ou seja, esse é um viés, eu preciso ter um roadmap de onde eu estou, para onde eu quero chegar, e sem dúvida os dados que estão no banco de dados precisam ter cuidados adicionais, então normalmente evitando acessos diretos, né? A gente sempre está fazendo por camadas de acesso e que trazem a informação e aí de forma criptografada, mascarada quando necessário para situações de teste, enfim, a gente tem sim um pensamento adicional à segurança quando a gente está falando de privacidade, né? Principalmente do aspecto de privacidade, porque você daí precisa fazer log de tudo que acesso ou não, enfim, tem que ter um controle adicional. Assim, as arquiteturas atuais já suportam, né, em grande escala esse tipo de situação. Porém, é um cuidado a mais, é mais uma energia, mais um tempo que se gasta com esse tipo de situação. De novo, existem tecnologias, existem ferramentas que ajudam, mas se você já está lá atrás construindo, olhando todo esse bloco, de novo, como o Robson falou, fica mais barato, né, se você já constrói dessa forma. Agora, é um item que precisa ser definido a priori de antemão, qual que é o grau de exigência que eu vou ter para isso, para os dados, enfim, para o tipo de cliente que eu vou ter, os riscos que eu estou correndo. Tá bom. Tiago, a gente estava fazendo algum comentário, eu acho que sua conexão deu uma piscada, de uma pergunta se muda alguma coisa na arquitetura de banco de dados com a entrada de LGPD, já que as aplicações têm free flow para o banco de dados praticamente. Né? O Walter estava comentando, não sei se você tem algum comentário sobre isso. Na verdade, com o LGPD, hoje você tem uma preocupação muito grande quando você fala da data em repouso, né? Você tem uma preocupação muito grande agora como que você mantenha a informação ali, como que você tem o histórico ali, né, de informação e como você mantém o histórico de informação, como você faz de uma forma melhor o controle de quem acessa a informação. Acho que a LGPD tem servido para conseguir trazer uma conscientização maior de segurança e acho que uma expectativa até maior também, até da transparência que você vai ter de segurança dentro disso. Quando a gente pensa na aplicação, a gente tem que sempre pensar que a aplicação ali, com aquela vulnerabilidade com que ela tem, talvez a data em repouso seja uma etapa do processo, mas você tem ali o que acontece com a data em trânsito, que você tem ali quando você coloca uma credencial, de repente, fixada dentro do código. Você tem várias boas práticas de segurança que você começa a olhar de um prisma, né, mais crítico para que o todo funcione de uma maneira correta. Né? E acho que o Walter deve ter mais do que eu até a experiência, né, em ver como que é importante quando a gente traz essa informação para o cliente e como ele mesmo comentou, como é importante que o cliente, o business, o cara que está ali fechando, né, o modelo que vai ser aplicação, ele entenda as implicações que existem durante o desenvolvimento desse código, seja por uma fábrica de software, seja internamente. Então, uma vez que essa cultura se dissemine, né, em todo o negócio, eu acredito que vai ficar mais fácil, o pessoal vai entender melhor o que a gente está tentando colocar. Você tem sim a necessidade, cada vez mais por conta da LGPD, você tem que fazer o Security by Design, você tem que pensar no Privacy by Design, você precisa pensar na estrutura como um todo. Não vai adiantar mais como antes que a gente falava, deixa eu fazer um Pareto, vou colocar 70% do meu investimento no lugar e 70% da segurança eu vou estar ok. Hoje não. Hoje você precisa cobrir todos os pedaços, você precisa cobrir todos os gaps, porque é por causa de um gap que você vai receber a multa. É por causa de um gap que a sua informação vai ser vazada. E eu tenho certeza, todas as empresas que passaram por esses vazamentos que a gente tem visto,
todas elas têm uma boa equipe de segurança, têm bons profissionais, têm bons processos, né? Tentam da melhor maneira investir corretamente, né? E colocar segurança, mas, de novo, de repente, um risco que foi aceito, uma questão que foi, vamos deixar para o próximo ano, foi justamente o que fez com que acontecesse um vazamento da informação. E a gente vai pensar que daqui 1 ano, talvez 2, né, vamos entrar, eu vou nem entrar na discussão da multa de LGPD, mas o que vai acontecer é que quando for ali na frente, vai ter um boleto junto com esse vazamento. E vai ter um boleto que não vai estar só ligado ao quanto feriu a sua brand, não está só ligado a quanto a sua ação caiu por causa disso, ou a ação legal que você recebeu. Vai estar ligado junto a um boleto automático, que é a cobrança de uma multa. Tá bom. Ótimo. Gente, estou fazendo o papel aqui duro do moderador, que a gente precisa começar a limitar o tempo. Eu sei que o Thiago trouxe aqui um presente para a gente, rápidas dicas para quem está vendo a live e quer saber como vai implementar esse tipo, como amadurecer esse processo. Thiago, eu queria passar a palavra para você, se você puder rapidamente, aí nesses minutos finais de live, repassar as suas dicas, acho que é um presente importante para a nossa audiência, né? Acho que o Thiago bloqueou. Opa, essa é aquela história sempre, né, de quem sabe faz ao vivo, não é? Essa é a beleza do mundo da pandemia. Deve voltar daqui a pouquinho, né? Mas a gente pode conversar um pouco sobre essa história e abrir um pouco mais as perguntas para o time, né, que está aqui. Mas eu acho que muito do que a gente tem aqui nessa apresentação do Thiago já foi falado, quer dizer, partir para uma abordagem muito para além do que é uma abordagem por scan, né, que é uma abordagem muito estanque, que você faz scan, descarrega um conjunto de tickets de alteração, para realmente elevar o nível de maturidade, de desenvolvimento e governança nisso. Criar padrões de mensuração de risco, não é? E efetivamente conseguir integrar a parte de segurança na esteira de desenvolvimento. Então, integrar nas ferramentas de desenvolvimento, de abertura de ticket, de planejamento de trabalho, não é? Então, isso tudo faz uma parte importante. Thiago, você voltou. Voltei. Minha internet está de brincadeira comigo hoje. Eu já entrei pelo celular. Falei, é mais fácil. Acho que não tem problema. A gente sabe que a live é live, né? Live é live. Live é ao vivo. Eu estava começando a explicar a tua apresentação, mas eu vou deixar que você conte as dicas que você trouxe para a gente. Opa, obrigado. Bem, pessoal, primeiro, desculpem a instabilidade da internet, mas infelizmente está fora do nosso controle, né? Mas falando um pouquinho aqui sobre a abordagem da Veracode, tá? De uma forma bem rápida e bem sucinta, a ideia é a gente conseguir realmente trazer algo que vai além do scam, tá? É trazer realmente uma abordagem diferente junto às empresas e para que a gente consiga orquestrar e automatizar efetivamente o modelo de desenvolvimento seguro, tá? E com isso, conseguir se concentrar realmente em corrigir o que você tem de vulnerabilidades, conseguir diminuir o security gap, mas ao mesmo tempo trazer uma jornada para os desenvolvedores que faça sentido dentro daquilo que a gente quer colocar de segurança junto com eles. E fazer com que essa integração aconteça realmente no pipeline, cobrindo toda e qualquer aplicação que ele possua, tá? E, obviamente, no final das contas, a gente quer trazer KPIs, a gente quer conseguir acompanhar e trazer as devidas metas, né, que você consegue começar a colocar ali para o time de desenvolvimento e para o time de segurança, aliado com as melhores práticas que o processo exige, tá? Pode mudar, por favor? Claro. Bem, dentro disso, um dos pontos que a gente coloca como sendo extremamente importante e com certeza é um desafio bem grande para grande parte das empresas que hoje trabalham com soluções, sejam free, sejam soluções com uma abordagem antiga, é a quantidade de falsos positivos, né? É um desafio extremamente grande, é um desafio que traz um retrabalho muito grande.
atrapalha muito nessa relação que a gente comentou bastante entre desenvolvedor e o time de segurança, uma vez que, quando você tem uma quantidade de falsos positivos muito grande, é exigência, né, do time de segurança ajudar o time de desenvolvimento a conseguir saná-las. O problema é que muitas vezes isso não vai acontecer em tempo de esteira. E não existe um tuning numa ferramenta que detecta a vulnerabilidade. Existe aceitar o risco. Então, por isso a importância de você ter certeza que a solução consegue trazer isso. A Veracode possui uma solução patenteada, que ela consegue fazer uma análise funcional do que é a aplicação. A gente faz uma análise realmente no binário que existe dentro da aplicação. Então, como a gente não olha somente aquela linha sem contexto, o índice de falso positivo que a gente tem hoje, tanto para a nossa parte de SAST quanto para a parte de DAST, ela é menor que 1%. Tudo isso graças à inteligência em cloud que a gente possui, motores de inteligência artificial, né? Mais o machine learning, que consegue fazer o quê? Com que linguagem é como um idioma. Se alguém começa a identificar um erro comum que está acontecendo, aquilo tem que beneficiar o todo. Então, não é somente uma troca de assinatura. Você tem que fazer realmente uma troca de inteligência, né? E essa automação, tá, que acontece ao longo do processo, você precisa trazer o shift left. Se eu continuo mantendo, né, a análise presa numa fase de teste, você continua com um gargalo que vai gerar o security gap. Você tem um ponto de parada. Então, é importante que você consiga construir ao longo de todo o processo, desde a IDE do desenvolvedor ao momento que ele faz o build dentro de um componente dele, até realmente você fazer a análise como um todo, você consiga ter as etapas vendo, tá, toda a parte de vulnerabilidade que você possui. Uma vez que você consegue analisar esse escopo como um todo, você consegue, primeiro, ter os KPIs, onde você vai ter os indicativos ali do que está acontecendo, você passa a ter uma auditoria muito melhor no processo como um todo, e você começa a ter a resolução de problemas acontecendo antes no processo. Assim, quando você tem o processo chegando ao final, o que te resta ali, né? Vamos dizer assim, que seria o seu security gap para você fazer a correção, é uma quantidade possível de ser feita dentro de 1, 2 dias que você tem ali antes da entrega do projeto. E, claro, uma vez que eu consiga trazer toda essa consciência ao longo da esteira, eu começo a trazer o modelo de conformidade, o modelo de governança, tá? Que vocês, como empresa, têm que alcançar, né? Vocês criam um objetivo para você conseguir sanar e alcançar aquela conformidade, é importante que seja possível você executar isso. Então, uma vez que você tenha esse monitoramento contínuo dentro da conformidade, caso alguma coisa no começo do processo comece a escapar dessa conformidade necessária, você consegue sanar antes no processo. De novo, sanando essas questões antes no processo faz com que você gere menos exceções ao final do processo, tá? E, por último, tá? Pode mudar, por favor? Obrigado. Você tem hoje, dentro da Veracode, tá? O que a gente chama que é um selo da Veracode Verify, que é um selo da Veracode, tá? Que comprova que a sua aplicação ela é integrada num processo de desenvolvimento seguro, consegue atestar que aquela sua aplicação utiliza boas práticas de segurança e, o mais importante, esse selo é uma prova que isso é algo contínuo dentro do seu processo. Então, esse nosso selo, esse nosso badge que a gente coloca dentro das aplicações que hoje possuem isso, não é atestando, olha, coloquei aqui um selo, isso aqui é válido por 1 ano. A aplicação ela está em constante mudança. A aplicação ela está viva. Então, o que a gente faz é conseguir realmente atestar, não só que a sua aplicação passa por bons processos de segurança, mas também atestar que o seu modelo de desenvolvimento é seguro. Isso é bom para os clientes externos, mas isso também é bom para mostrar o resultado do trabalho que você tem para o board, para as squads, né, para os executivos que você possua.
Ótimo, Thiago. Obrigado pela tua contribuição, pelo didatismo da explicação. Acho que é sempre bom, ajuda a aterrissar, não é? Os níveis de conhecimento são diferentes dentro desse assunto. É sempre bom fazer uma última repassada. Eu queria agradecer aqui, não sei se alguns panelistas têm mais alguma dúvida, mas eu queria agradecer muito ao Robson, ao Walter, ao Thiago, a todo mundo que está aqui na nossa audiência, e fazer uma rodada final. Cada um deixa aqui sua mensagem, né? Robson, obrigado pela tua participação, sei o quão difícil é o tempo, quão crítica e importante é a missão de cybersecurity na Via Varejo. Se você quiser deixar alguma mensagem aqui, o momento é agora. Mensagem simples mesmo de agradecimento. Acho que é muito importante esse tipo de live para a gente compartilhar no modelo de bate-papo mesmo as experiências e a unificação desse tipo de coisa e disseminar sempre que possível aí, conte comigo. Obrigado você, Robson, é sempre um prazer. Walter. Obrigado, Rafa, obrigado pela oportunidade, ao Robson, pelo estarmos juntos e todos que estão aí nos ouvindo, obrigado pelo tempo de vocês. A gente acredita realmente que conhecimento é alguma coisa que se faz de várias formas, e essa é uma forma muito importante de discutir, trazer assuntos relevantes e fazer um brainstorm, quase como nós fizemos aqui. Foi bem interessante, acho que isso é muito enriquecedor. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, Walter. Prazer sempre. Thiago? Bem, acho que o grande recado é agradecer todo mundo, deixar sempre a mente aberta, né? E ter esse tipo de fórum é extremamente importante para isso, para que a gente possa trocar essas experiências, trocar as impressões que a gente vê do mercado. Agradeço muito a ETEC ter aberto aí esse fórum, o pessoal da Via Varejo, o pessoal da Opus por ter participado, é sempre legal. Acho que foi bastante desafiador aqui, né? A gente teve realmente uma... eu tô falando que hoje é o dia. Realmente é legal você ter visões diferentes dentro do processo, né? E o que mais eu coloco vamos sempre manter isso, porque segurança está chegando onde a gente precisa hoje, graças a esse tipo de comunidade que a gente possui, né? Graças a essa abertura que a gente tem como um grupo que tenta chegar ali do outro lado e trazer isso para os executivos também. Excelente, Thiago, obrigado. Eu acho que esse tipo de aliança é muito importante, né? A gente aqui no Mundo de Segurança sempre fala que na área de negócios, às vezes as nossas empresas são concorrentes, mas na área de segurança nunca. A colaboração é importante porque os desafios eles são globais, dificilmente eles são muito específicos de cada empresa. Até existe isso, mas o mais comum é que sejam desafios globais e que a gente precise dar as mãos. Quem está assistindo, se quiser conversar um pouco mais sobre isso, se quiser saber mais informação, a gente está à disposição. Thiago, Walter e Robson, cada um na sua área de especialidade, cada um com a sua experiência, né? Então, a gente incentiva que vocês entrem em contato. No dia 15 de julho, agora às 15 horas, tem a nossa próxima live sobre gestão de certificados digitais, é outro tema super quente, que por vezes ele fica um pouquinho esquecido. A gente lembra quando aparece ali na tela um site inseguro porque teve um certificado quebrado, uma transação que aparece insegura, tem certificado, então tem forma de lidar com isso. O Vitor, por parte da ETEC, vai ser o host, e a gente vai ter o prazer de receber a Marina Rocha da Senha Segura, né? Então, em nome da ETEC Nova Rede, eu queria agradecer de novo aos nossos queridíssimos amigos e palestrantes, Robson, Walter e Thiago, convidar todo mundo a seguir a ETEC Nova Rede no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, onde esse material e outros materiais estão disponíveis também, assim como no blog do nosso site, né? E desejar uma boa tarde para todos. Obrigado pela participação, um forte abraço. Um abraço, pessoal. Um abração, tudo de bom. Tchau, tchau para todos.